Oi a todos, bom dia. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre fundamentos de química aquática, hoje o objetivo do nosso vídeo é nós falarmos sobre reações ácido-base. Então, avançando nos tópicos que nós estamos estudando vídeo após vídeo, hoje nós vamos começar a falar especificamente sobre reações ácido-base. E a gente comentou lá no início que sistemas ambientais, qualquer que seja a sua natureza, podem ser lagos, rios, reservatórios, águas subterrâneas, seja lá qual for, eu posso admitir que esse sistema tenha, por exemplo, entradas. Esse sistema pode ter saídas. E eu posso ter nesse sistema reações físico-químicas. Ou seja, eu posso admitir um conjunto de reações físico-químicas dentro do meu sistema, de tal modo que, por exemplo, um determinado composto A, seja ele qual for, esteja sofrendo transformações, dando origem a B mais C. Ou seja, eu tenho reações físico-químicas, processos físico-químicos acontecendo dentro desse sistema. E a gente comentou que, dentre essas reações principais, nós temos reações ácido-base, são reações muito relevantes. Nós temos reações de complexação, que nós vamos estudar posteriormente. Nós temos reações de precipitação / dissolução. Nós podemos ter, por exemplo, reações de óxido-redução, ou seja, reações onde determinados compostos estejam mudando a sua valência. Nós temos reações de adsorção, ou seja, acúmulo de materiais em superfície. Nós podemos ter reações gás-líquido, ou seja, contaminantes sendo transferidos da fase líquida e da fase líquida para a fase gasosa. Hoje, o nosso foco vai ser nós começarmos a explorar com mais cuidado reações ácido-base. O nosso objetivo é nós explorarmos reações ácido-base. E assim nós vamos fazer numa sequência de vídeos onde que nós vamos produzir e nós vamos falar exclusivamente sobre reações ácido-base. Mas, essencialmente, o que são reações ácido-base? São reações que envolvem liberação de íons H+ para o meio, envolvem consumo de íons H+ para o meio, liberação de íons OH- para o meio, consumo de íons OH- para o meio. Se a gente lembrar definições de ácido e base, a gente conhece do ensino médio que ácido é toda substância capaz de liberar íons H+ para o meio. Base é toda substância capaz de liberar íons OH- para o meio. Então vamos admitir, por exemplo, a existência de um ácido genérico, um ácido qualquer. Por exemplo, vamos admitir HCl. HCl em meio aquoso, água. O que vai acontecer? A gente sabe intuitivamente que o HCl vai liberar os íons H+ para o meio. Eu vou ter Cl- mais H3O+. Veja que eu escrevi ácido reagindo com água, o ácido HCl liberando íons H+ para o meio, e aí eu tenho Cl- mais H3O+ como produto. O HCl, eu entendo ele como sendo o meu ácido. Mas o que acontece? Aqui a gente tem que definir uma coisa importante numa reação ácido-base. Reações ácido-base são reações reversíveis. Então eu escrevi reagentes indo para produtos. Mas, logicamente, eu posso deslocar esse equilíbrio e aí eu posso ter produtos dando origem a reagentes. O que me caracteriza toda a reação ácido-base? Ela tem
como característica uma constante de equilíbrio, que é definida como sendo a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. E aqui eu vou escrever de forma mais completa desta forma. Ou seja, toda reação ácido-base, ela tem como característica uma constante de equilíbrio. Eu tenho uma constante de equilíbrio. E agora nós vamos apresentar um conceito que é muito relevante, que é o conceito de par ácido-base conjugado. Isso é importante para que a gente saiba escrever corretamente a reação ácido-base. Então, vamos olhar essa reação. Se eu olhar essa reação, quem é que está liberando? Vamos olhar os reagentes. Os meus reagentes, quem são? HCl e água. Quem é que está liberando íons H+ para o meio? O HCl. Então, o HCl, como ele está liberando íons H+ para o meio, ele é um ácido. Vamos olhar os reagentes. A água. A água está liberando íons H+? Não. A água da origem, a H3 ou mais, ele está recebendo íons H+. Portanto, é uma base. Ou seja, nos meus reagentes, eu tenho um ácido, HCl, eu tenho uma base, H2O. Vamos olhar agora os produtos. Vamos imaginar agora os produtos dando origem aos reagentes. Quem é que está liberando íons H+ aqui? É o H3O+. Então, o que o H3O+ é? O H3O+ é um ácido. E quem é que está recebendo íons H+ nos produtos? É o Cl-, ele é uma base. Então, veja, o HCl é ácido, o Cl- é uma base. Isto aqui forma o que a gente chama de par ácido-base conjugado. Isso aqui é um par ácido-base conjugado. E veja que aqui eu também tenho um par ácido-base conjugado. É a água e o H3O+. Isso aqui também é um par ácido-base. Ou seja, eu tenho como par ácido-base o conjunto HCl / Cl- e eu tenho aqui água / H3 ou mais. Por que isso é relevante para a gente? Porque eu estou escrevendo esta reação, ácido-base, eu estou escrevendo o ácido reagindo com a água. E o que eu tenho? Uma constante de equilíbrio. Como eu tenho o ácido reagindo com a água, normalmente a gente indica essa constante de equilíbrio como K índice A. Por que eu chamo de K índice A? K de constante de equilíbrio. E A de ácido, porque eu estou reagindo o ácido com a água. E eu chamo de K índice A. Por que isso é importante? Vou mostrar aqui. Por que isso é importante? Porque isso faz com que eu aprenda a definir constantes de equilíbrio de par ácido-base conjugado. Vamos escrever. Eu tenho aqui HCl mais água. Eu tenho uma reação reversível, dando origem a Cl- mais H3O+. Essa constante de equilíbrio eu chamo de K índice A, e esse K índice A é a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. HCl vezes H2O. Lembra que H2O é sempre 1, então eu posso eliminar. Mas eu vou escrever dessa forma, a forma mais completa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a base conjugada
E eu vou escrever a sua reação com a água. Cl- mais água. Só que veja, o Cl- é uma base. Como é uma base, ele vai receber íons H+. Quem vai fornecer os íons H+? É a água. A água vai se comportar como ácido. Eu tenho HCl mais OH-. Aqui eu estou reagindo a base conjugada com a água. Esta constante de equilíbrio nós chamamos por K índice B. Por que K índice B? Porque eu estou reagindo a base conjugada com a água. É importante a gente fazer essa nomenclatura, essa diferenciação, porque muitas vezes os livros, o que eles nos fornecem é a constante de equilíbrio do ácido. Então a gente tem que saber isso direitinho para saber escrever a reação de forma correta. Mas veja só, isso aqui é K índice B. Vamos escrever essa constante de equilíbrio. Isso aqui é HCl vezes OH- dividido por Cl- vezes H2O. E olha que interessante. Lembra que nós aprendemos, a gente aprendeu em vídeos anteriores, como manipular reações químicas. Vamos fazer a soma desta reação com esta reação. Se eu somar esta reação com esta reação, o que é que eu tenho? Cl- vai embora, HCl vai embora. Eu tenho aqui duas águas, dando origem a H3O+, mais OH-. Isso aqui é a dissociação da água. Vamos escrever de outra forma. Vamos ver se isso é correto. E vamos chegar numa relação que é importante para a gente. Vamos escrever agora desta forma. Multiplica Ka vezes Kb. Então o que eu tenho? Cl- vezes H3O+, dividido por HCl vezes H2O, vezes HCl vezes OH- dividido por Cl- vezes H2O. Ora, Cl- vai embora. HCl com HCl vai embora. Vai sobrar água e água. Quanto vale água e água numa constante de equilíbrio? Vale 1. Vale 1. Portanto, K vezes Kb é igual a H3O+, que é a própria concentração de H+, vezes OH-. E isto aqui é a constante de equilíbrio da água. Portanto, Ka vezes Kb é igual a Kw. Ou seja, se eu conhecer a constante de equilíbrio do ácido, conhecida a constante de equilíbrio da água, eu consigo calcular a constante de equilíbrio da base conjugada. Essa relação, ela é super importante. Ela é super importante. Lembrando que a literatura, o que normalmente ela nos fornece é o valor do K índice A. Normalmente elas nos fornecem o Ka. E mais do que isso, o que é que normalmente a literatura faz? O que a literatura faz? Muitas vezes, ao invés de escrever constante de equilíbrio como K índice A, é muito comum a gente escrever essa constante de equilíbrio como sendo menos log da constante de equilíbrio. A gente já comentou isso em vídeos anteriores, mas eu vou repassar aqui. Por exemplo,
Vamos pegar o ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, ele se dissocia em acetato mais H+. A constante de equilíbrio do ácido acético, agora eu vou escrever Ka para indicar que é o ácido reagindo com a água. Eu já não vou mais escrever água aqui, porque eu sei que o ácido acético ele se dissocia em acetato e H+. Essa constante de equilíbrio é 10 elevado a menos 4,3. Se você quiser, você pode escrever essa constante de equilíbrio como sendo a constante de equilíbrio do ácido acético é igual a 10 elevado a menos 4,3. Mas não é muito... É muito chato você ficar escrevendo ou falando um número muito pequeno. Então, é muito comum nós, ao invés de escrevermos Ka igual a 10 elevado a menos 4,3, a gente escreve pKa. E o que é o pKa? É o menos log dessa constante de equilíbrio. Da mesma forma que pH é menos log da concentração de H+, é muito comum a gente escrever pKa como sendo menos log da constante de equilíbrio. Isso faz com que o pKa do ácido acético seja igual a 4,3. Então é muito mais cômodo, é muito mais fácil. O pKa do ácido acético é 4,3. O pKa do ácido hipocloroso é 7,5. O pKa do equilíbrio amônio-amônia é 9,3. É muito mais fácil nós escrevermos desta forma. É muito mais fácil. E lógico, né? Se porventura Ka vezes Kb é igual a Kw, se você tirar o log de ambos os membros, isso aqui pode ser escrito como sendo log de Ka mais log de Kb igual log de Kw. Multiplica toda essa expressão por menos 1. Aqui vai ficar menos, aqui menos e aqui menos. O que é isso aqui? Isso aqui é pKa. O que é menos log de Kb? Vai ser pKb. E o que é menos log do Kw? É pKw. Ou seja, eu relaciono pKa mais pKb é igual a pKw. E o pKw a 25 graus Celsius é igual a 14. Ou seja, muito mais cômodo que nós consigamos escrever desta forma, constante de equilíbrio de ácidos e bases conjugados, ao invés de escrever constante de equilíbrio, Ka igual a 10 elevado a alguma coisa, é muito mais fácil a gente escrever pKa, pKb. Sendo que a literatura normalmente nos fornece valores de pKa. Então a gente tem que saber que a reação química está sempre sendo escrita de que forma? Ácido reagindo com a água, dando origem à sua base conjugada e liberando íons H+ para o meio. É muito comum. Agora, avançando, vamos entender um pouco o comportamento de ácidos em águas naturais. Nós demos um exemplo do ácido acético, por exemplo. Quando você olha o ácido acético, o que acontece? O ácido acético é um ácido que se dissocia, liberando para o meio acetato mais H+. O ácido acético, ele libera quantos íons H+ para o meio? 1. Então, como ele é um ácido que libera somente um íon H+ para o meio, esse ácido é dito ácido monoprótico. Por que monoprótico? Todo ácido que libera somente um íon H+ para o meio, ele é chamado de ácido monoprótico. Vamos dar um outro exemplo. E lógico, como ele é um ácido monoprótico, ele só libera um íon H+ por meio, ele tem uma única constante de equilíbrio, Ka1. Ou, se você quiser, ele tem um pK1. Só tem um. Porque ele só libera para o meio um íon H+. Vamos dar um outro exemplo. O ácido
Sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é um ácido forte, mas ele tem capacidade de liberar para o meio 2 íons H+. Numa primeira reação, ele se dissocia, possibilitando a formação de HSO4- mais H+. E numa segunda reação, o HSO4- ele se dissocia posteriormente, possibilitando íon sulfato e mais um íon H+. Ele libera, portanto, 2 íons H+ para o meio. Ele é considerado, ele é chamado de um ácido diprótico. Então ele tem 2 constantes de equilíbrio. Ele tem Ka1 e tem Ka2, porque ele tem uma primeira reação de dissociação e uma segunda reação de dissociação. Ou seja, ele tem um pK1 e tem um pK2. Por exemplo, o ácido fosfórico, ele é um ácido triprótico, ele libera 3 íons H+ para o meio. E assim sucessivamente. Então, ácidos monopróticos são caracterizados por terem apenas uma única constante de equilíbrio. Ácidos dipróticos, eles, por serem ácidos dipróticos, eles liberarem 2 íons H+ por meio, ele apresenta 2 constantes de equilíbrio. E é justamente a grandeza dessa constante de equilíbrio que me permite classificar, chamar um ácido de um ácido forte. Por que um ácido é forte? Porque a sua constante de equilíbrio é alta. O que significa a constante de equilíbrio ser alta? Significa, por exemplo, vamos escrever aqui. Aqui não. Vamos escrever, vamos apagar aqui. E vamos escrever, por exemplo, HCl. HCl se dissociando, dando origem Cl- mais H+. Ele tem uma constante de equilíbrio, eu vou chamar de Ka. Vou escrever concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. Ora, o que acontece? Se essa constante de equilíbrio é alta, se ela é muito alta, o que significa? Que a concentração molar dos produtos é muito maior do que a concentração molar dos reagentes. O que significa isso? Significa que o ácido está totalmente dissociado. Ou seja, ele praticamente está na forma de Cl- mais H+, porque essa constante de equilíbrio, ela é alta. Você tem a chave daí? Tem. Não, mas pode deixar, pode deixar. Tá bom, Tá? Tchau, tchau. Então, essa constante de equilíbrio, como ela é muito alta, significa que todo ácido está dissociado. E ele estando dissociado, eu tenho praticamente a concentração molar dos produtos muito maior do que a concentração molar dos reagentes. Então, quem é que me diz se o ácido é fraco ou é forte? É a grandeza dessa constante de equilíbrio. Se essa constante de equilíbrio for muito alta, eu tenho um ácido forte. Se a constante de equilíbrio for pequena, eu tenho um ácido fraco. Então, o que a gente pode, por exemplo, fazer é apresentar alguns valores dessas constantes de equilíbrio. Vamos colocar aqui na lousa alguns desses valores e aí a gente consegue estabelecer um critério para que nós possamos dizer se o que nós temos é um ácido fraco ou é um ácido forte. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, deixa eu pegar minha colinha. Pegar minha colinha. Vamos colocar aqui, por exemplo, o nome do ácido. Nome. Vamos pegar a sua fórmula química. E vamos colocar aqui pK1, pK2, pK3. Eu estou colocando alguns valores de tal forma que a gente possa fazer comparações e aí depois a gente consegue criar um critério para saber se o nosso ácido é forte ou não, fraco ou não. Por exemplo, vamos dar um primeiro ácido. Ácido perclórico. Perclórico. O que é o ácido perclórico? HClO4. Olha a constante de equilíbrio. O pK1 é menos 7. O que significa o ácido perclórico ter uma constante de equilíbrio
um pKa1 igual a menos 7, significa que esta constante de equilíbrio, vamos escrever o que é mesmo constante de equilíbrio, o K seria 10 elevado à sétima. Isso faz com que o pKa seja menos 7, porque é o menos log. Constante de equilíbrio é muito alta. Como a constante de equilíbrio é muito alta, significa que ela tem capacidade de liberar uma enorme quantidade de íons H+ por meio. É um ácido forte. Segundo exemplo, vamos pegar, por exemplo, o ácido clorídrico. Ele é um ácido monoprótico. Ele tem somente uma única constante de equilíbrio. O pKa é menos 3. Pega, por exemplo, o ácido sulfúrico. H2SO4. Ele é um ácido diprótico. Eu tenho ele tem capacidade de liberar 2 íons H+ por meio. Só que ele tem duas constantes de equilíbrio, pK1 menos 3, pK2 1,92. Pega, por exemplo, o ácido fosfórico. É um ácido triprótico, H3PO4. Ele libera para o meio 3 íons H+. Então ele tem 3 constantes de equilíbrio. A primeira, 2,16, pK1, pK2, 7,20 e o pK3, 12,35. Exemplo, ácido carbônico. Ácido carbônico, H2CO3. Ele é um ácido diprótico. Ele libera 2 íons H+ por meio. Tem 2 valores de pKa. Tem pK1, 6,3 e pK2, 10,3. Ou seja, como é que eu conheço se eu tenho um ácido fraco ou um ácido forte? Então, um critério que a gente pode pensar, esse critério está associado à grandeza, ácidos fortes e fracos. Ele está associado à grandeza da constante de equilíbrio. O que significa isso? Vamos colocar, por exemplo, num eixo, aqui, a constante de equilíbrio, o K índice A. E aí o que nós definimos como ácido forte? Nós definimos, isso é uma definição, isso pode variar de literatura para literatura, mas em linhas gerais, o nosso ponto nevrálgico é um valor de constante de equilíbrio igual a 10 elevado a menos 3. Todos os ácidos que apresentem constantes de equilíbrio maiores do que 10 a menos 3 são classificados como ácidos fortes. Se eu quiser, eu posso colocar num outro eixo, ao invés de colocar constante de equilíbrio, eu posso colocar pKa. Ora, se a constante de equilíbrio limite para mim, ela é 10 a menos 3, menos log de 10 a menos 3 é 3. Então agora é o contrário. Todo ácido que de alguma forma apresenta pKa menor do que 3 são considerados ácidos fortes. Olha aqui, o ácido perclórico, ele tem um pKa de menos 7. É menor do que 3, é um ácido forte. O ácido clorídrico tem um pKa de menos 3, é um ácido forte. O ácido sulfúrico tem duas constantes de equilíbrio, menos 3 e 1,92, é menor do que 3, é considerado um ácido forte. O ácido carbônico tem duas constantes de equilíbrio, 6,3 e 10,3, é maior do que 3, é um ácido fraco. Então, o que nós temos como conclusão nesse vídeo? O que nós vimos?
Nós aprendemos o que é uma reação ácido-base, aprendemos a escrever o ácido reagindo com a água, dando origem a uma constante de equilíbrio que a gente chama de Ka. Vimos que nós também podemos escrever a reação escrevendo a base conjugada reagindo com a água, dando origem a Kb. E Ka e Kb se relacionam com Kw. A grande maioria da literatura sempre nos fornece constantes de equilíbrio associados ao ácido, ao pKa. Normalmente sempre se relaciona pKa. Escreve-se pKa, fornece-se pKa, porque é o ácido reagindo com a água. Isso para a gente é de enorme importância, porque nós vamos nos vídeos mais adiante, nós vamos apresentar um conceito de frações ionizáveis, e esse conceito de frações ionizáveis está sempre associado à constante de equilíbrio do ácido. Então a gente tem que saber por que nós escrevemos dessa forma, tá bom? Então esse é um primeiro vídeo introdutório sobre o conceito de reações ácido-base, e agora nós vamos dar um passo adiante. Nós vamos apresentar num vídeo posterior o conceito de frações ionizáveis, que é a chave para a solução de muitos problemas de química quântica, tá bom? Bom, nosso vídeo, a nossa homenagem é ao Pink Floyd. A camiseta mostra, né? A nossa homenagem à banda, não esqueçam do bom e velho rock and roll, não esqueçam de escutar o bom e velho rock and roll, e a nossa homenagem ao Pink Floyd. É uma das bandas que é considerada uma das mais relevantes dentro do estilo do rock progressivo, entre muitas outras. Mas esse disco, Dark Side of the Moon, foi um dos discos mais vendidos do mundo, fez história pela qualidade musical, pela forma como o disco foi bolado. Cara, é uma obra-prima. Então não deixem de escutar uma boa música, não deixem de escutar o bom e velho rock and roll, não deixem o rock and roll morrer, não deixem de escutar Pink Floyd. Então, obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final, e aí vamos dar sequência nos nossos próximos vídeos, vamos falar sobre o conceito de frações ionizáveis. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.